Ô, Jota, eu Pessoal, vou monitorando aqui o chat. show de bola, Joyce. Boa noite, pessoal. Vamos formalmente começar então aqui a nossa reunião. A gravação já iniciou, né? Então, boa noite, Alexandra. Boa noite, Joyce. Boa noite aos nossos alunos. Boa É, noite. vamos começar. Boa noite, alunos. A Jéssica tá rindo aí que ela roubou meu nome, né? A Jéssica tá com JP aqui, ó. JP sou eu, hein? A Joyce está lá no chat para gente, né? Então, se tiver alguma dúvida, pessoal, tiver alguma questão, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Não precisa levantar a mão, pode abrir o áudio mesmo e falar com a gente a qualquer momento aí durante a reunião. Estamos aqui para atender vocês, tá? Precisou, é só falar, tá bom? Então vamos lá, a reunião dessa semana, a aula dessa semana, né, é referente à Agenda 3, que fala sobre comunicação empresarial, e é óbvio, é bem claro, né, para a gente que a comunicação é algo super importante, super relevante, né, no mercado de trabalho. Não sei se vocês todos que estão aqui ao vivo com a gente, se vocês trabalham, se vocês não trabalham, mas eu tenho certeza que essa percepção de que comunicar bem é importante, tenho certeza que vocês têm, tá? É, Acho que metade do trabalho de uma pessoa está relacionada à comunicação. A pessoa ela tem que ter conhecimentos técnicos específicos, né? A Joyce, por exemplo, ela trabalha na área de contabilidade, então talvez ela tenha toda o conhecimento sobre impostos, sobre cálculo de folha de pagamento, mas tenho certeza que boa parte do dia dela ela trabalha se comunicando. Ela precisa falar com alguém, ela precisa ouvir alguém, e também não só a comunicação falada, né? Mas nós temos também a comunicação digital por e-mails, mensagens. Então, toda a comunicação é super relevante aí dentro do ambiente de trabalho, tá? E aí nós temos os elementos da comunicação, que na verdade a comunicação nada mais é do que uma troca de ideia, uma troca de sentimentos, né? Uma troca de informação. Dentro do ambiente de trabalho, a comunicação ela tem o papel efetivo de deixar as pessoas saberem o que é relevante, o que está sendo feito, o que precisa ser feito, né? Então, de repente, você recebe uma ordem de serviço, que é um papel impresso, essa é uma forma de comunicação. De repente, você fala com o seu diretor, você fala com o seu cliente, isso é comunicação. Então, a comunicação ela está sempre presente em todas as atividades, tá? E quais são os elementos que nós temos, então, na comunicação? Ó? Nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal, o contexto e um feedback também. Então, o emissor, quem que é o emissor? É quem envia a mensagem, né? Então, se a gente pensar nesse momento agora, quem é o emissor nesse momento que nós estamos nos comunicando? Nos comunicamos. Sou eu. Eu estou passando uma mensagem para vocês, né? Estou enviando uma mensagem. E o receptor? Vocês que estão aí do outro lado, né? Ouvindo, analisando, pensando a respeito daquilo que eu estou falando. E a mensagem? Qual é a mensagem? Pô, a mensagem de hoje é falar sobre comunicação, falar sobre a Agenda 13, né? Então, o que está sendo dito, o que está sendo falado, qual é a informação, tá? Qual é o código? O código é a maneira que nós estamos utilizando. Hoje nós estamos utilizando aqui, então, uma comunicação direta, verbal, através, né? A gente entra no canal, ó, através de uma reunião online, onde eu estou aqui de um lado, vocês do outro, e a gente aí falando, de repente, em algum momento, vocês podem interferir e dar uma resposta, dar um feedback e falar com a gente a respeito desse contexto que a gente está trabalhando, tá bom? Então, esses elementos da comunicação é importantíssimo aí para sermos efetivos, para podermos nos comunicar e conseguir com que a outra pessoa, com o receptor, por exemplo, entenda o que o emissor está tentando falar, ok? Dúvidas aí, pessoal? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo aí? Qualquer coisinha é só falar, tá bom? E uma coisa importantíssima na comunicação é essa relação que nós temos entre dado
informação. Então, eu posso, de repente, falar para vocês, olha, 1,5%. E, de repente, falar inflação. E talvez eu vou falar o dia de hoje, 30/10. Todas essas palavras que eu falei são dados, né? A data de hoje é um dado, a inflação é um dado, o percentual que eu falei é um dado. Se ele está sem contexto, ele é só um dado. Mas o que é uma informação? Uma informação é o conjunto de dados dando sentido a aquela comunicação, fazendo com que as pessoas entendam, né? Então, se eu falar assim, olha, a inflação do dia de hoje foi de 1,5% devido ao aumento do preço do combustível. Percebam que eu usei vários dados, falei do percentual, falei do índice que eu queria dizer, falei da data de hoje, falei de um fator que influencia o aumento daquele índice, construí uma informação com esses dados, tá? Então, vocês terem essa noção, né, esse entendimento do que é dado e do que é informação é importante, né? Porque muitas vezes a gente passa uma informação para uma pessoa, mas de repente nós estamos só jogando dados ali para que a pessoa de repente digira aquilo lá e tenta entender o que nós estamos querendo falar. Então, dar informação é muito além do que passar dados, né? Dar uma informação é unir, é juntar, é fazer com que esses dados sejam coerentes, coesos e passem aquela informação que nós queremos passar. Beleza? E aí nós temos barreiras de comunicação. Tenho certeza que muitos alunos, né, se sentem talvez com vergonha, alguns tímidos, alguns sem saber como se portar ali, né, sem saber o que fazer na hora de se comunicar, na hora de apresentar um trabalho, na hora de falar em público, né? Então nós temos muitas barreiras que nos limitam na nossa comunicação. Então, por exemplo, a falta de atenção é uma das barreiras mais constantes que nós temos na comunicação. De repente, eu aqui como emissor estou falando, estou explicando, estou mostrando o recado que eu quero dar, mas do outro lado, o receptor talvez não esteja prestando atenção. E aí ele vai assim, vixe, professor, não entendi nada, repete para mim. Quantas vezes vocês já passaram por essa situação? Ah, professor, não prestei atenção, fala de novo. Então, a falta de atenção é uma barreira muito presente na comunicação, né? Uma outra barreira também é uma linguagem difícil. Imagine nós aqui, não sei se talvez alguns de vocês se tem algum médico aqui. Eu não sou médico, a Joyce ali também não é. Agora imagine se a gente tivesse num simpósio cheio de médicos falando sobre um tipo de transplante neural que eles queiram fazer. A gente não vai entender pouquíssimas coisas, porque talvez trate de uma linguagem técnica que não está dentro do nosso conhecimento, ou talvez é uma linguagem difícil, né? Se vocês saírem de onde vocês moram e viajar para uma outra região do país, com certeza vai ter gírias, vai ter palavras que são desconhecidas, vai ter métodos de comunicação que você acaba não entendendo e torna aquela linguagem de difícil interpretação, tá? Também temos como barreira preconceitos e julgamentos, né? Depois fala, poxa, eu não sei me comunicar bem, tenho medo de falar, talvez o que eu vou falar não vai ser aceito. Então, isso pode prejudicar também, pode se tornar uma barreira. Outra barreira de comunicação é a pressa, por tentar se comunicar rápido, falar, deixa eu falar logo o que eu quero falar e vou embora daqui, né? Ou então interrupções. Imagine vocês participando de uma reunião importante e em todo momento alguém chega, ó, só um minutinho, deixa eu falar com a pessoa. Ó, vem cá, assina um papel para mim. Ó, só mais um minutinho, vê o que está acontecendo aqui. Olha, vem cá, preciso de você. Então, as interrupções e a pressa também são barreiras, né? E também diferenças culturais. Então, de repente, uma pessoa que mora no sul do país não consiga usar as mesmas expressões verbais para se comunicar com alguém que mora lá no norte do país, né? Talvez uma palavra significa, uma expressão significa uma coisa no sul e lá no norte talvez ninguém vai entender o que significa. Se a gente pensar dentro da nossa língua portuguesa, né? De repente, o que nós falamos aqui no Brasil não é tão bem entendido com quem mora em Portugal. E talvez quem mora em Portugal também não consegue entender algumas coisas do que nós falamos. Então, nós temos essas diferenças também linguísticas que podem tornar aí barreiras dentro da nossa comunicação. Ok, pessoal?
Algum de vocês aí tem dificuldade com comunicação? Tem alguma barreira? Se sente aí de alguma maneira é, preso, com vergonha de falar? O que vocês me dizem? Cri, cri, cri. Isso também é falta de comunicação. A Jéssica é tímida. Quem mais? Quem mais tem algum problema de comunicação, alguma barreira? Ô, Jéssica, quantos anos você tem? 37 anos, Jéssica? A timidez já tem que ter passado, Jéssica. Não pode ser tímida, não. Você já está no mercado de trabalho, deve estar trabalhando, ou já teve experiências profissionais, né? Tenho certeza aí que na sua vida você percebeu que a comunicação está presente praticamente o dia todo dentro do ambiente de trabalho. E realmente a timidez é uma barreira que atrapalha muito, né? Não sei se você já teve algum problema relacionado à timidez dentro do ambiente de trabalho, mas a timidez é algo que realmente pode atrapalhar, né? E procurar soluções, tentar resolver essas barreiras de comunicação, vai te tornar um profissional aí cada vez melhor dentro de onde você trabalha e tal. A Nilva, o meu travamento é querer resolver algo, tentar explicar algo, mas quanto mais eu tento explicar, mais embola tudo. De repente as ideias vão misturando na cabeça e você está falando até mais rápido ou pensando mais rápido do que consegue falar, né? E as palavras vão se misturando. Sabe uma ideia legal para resolver isso daí, ô Nilva? É ter um roteiro antes de começar a falar. Planeja antes. De repente você vai participar de uma reunião, vai participar de algum evento, coloca tópicos de tudo que você tem que falar, e aí você vai seguindo aqueles tópicos, né? Ter um roteiro, de repente até escrever um discurso ali, falando tudo que você gostaria de falar, explicando todas as suas ideias. Isso vai te ajudar a quebrar essa barreira aí, tá? E aí, pessoal, mais alguém? Tem alguma barreira, alguma dificuldade aí de comunicação? A Jéssica falando, dificulta muito, mas sempre procuro meios onde eu possa me soltar. Demora um pouco, mas quando engrena, aí vai embora. De repente você se sentir acolhida dentro do ambiente, né, Jéssica? Isso já faz você perder um pouco a timidez, você está acostumada com as pessoas que trabalham com você. Isso vai te ajudar aí a resolver o problema da timidez, né? É isso aí, ó, Joyce. Ó. A Joyce não gosta de ligar a câmera para ninguém ficar vendo a carinha dela, né, Joyce? Então, é uma barreira de comunicação também. É isso aí. Mais alguém? Então vamos lá, vamos continuar. Se aparecer alguma mensagem no chat aí, é só me falar, tá bom? Se quiserem quebrar a barreira de comunicação e clicar no microfoninho e falar também, ajuda, viu? Ajuda a perder a timidez. E aí nós temos também comunicação eficaz e não verbal. Uma comunicação eficaz, ela é clara, ela é empática e ela tem um formato aí de feedback, né, que você dá uma resposta, que você faz com que a pessoa entenda o que você quer fazer, que você se coloque no lugar da pessoa para tentar entender como que aquela pessoa consegue receber essa mensagem e entender o recado que você quer passar. Então, de repente, eu vou falar com professores, a minha comunicação vai ser de uma forma. Eu vou falar com alunos, minha comunicação talvez seja de outra forma. E de repente, eu vou falar com o meu pai ou minha mãe, com minha esposa, a comunicação vai ser de outra forma, né? Então, nós temos que entender o ambiente que nós estamos para ter uma comunicação que seja clara, uma comunicação empática, né? Que você faz, que esteja ali pensando como aquela outra pessoa está recebendo o seu recado para você poder se comunicar bem. Tá? E também nós temos a comunicação não verbal, né? Tá aqui uma frase interessante, ó, o corpo fala, os gestos, as expressões, a postura, isso mostra muito, né, do que nós queremos comunicar, do que nós queremos falar.
De repente você recebe uma notícia ruim, você não gosta daquela ideia, sua cara fecha, seu sorriso vai embora, você cruza os braços, né? Essa também faz parte da comunicação. Todos esses gestos, essas expressões, a postura corporal, isso mostra muito sobre o que nós queremos comunicar, sobre o que nós queremos falar, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, isso é muito relevante. Incluindo aí, talvez, né, até as roupas, a vestimenta, né, a maneira com que você se veste, demonstra aí a importância que você dá para aquela comunicação. Então, de repente, você vai participar de uma reunião, você coloca uma roupa mais formal, você vai atender um cliente, você coloca uma roupa diferente, né? Você vai, de repente, trabalhar no dia a dia, você usa outro tipo de roupa. Então, até a vestimenta, o jeito que você se veste, anda, se expressa, isso também faz parte da comunicação. E é óbvio que uma boa comunicação fortalece as relações e evita conflitos, né? Isso faz com que a empresa flua melhor, que ela se dê bem, que ela funcione bem. Então, a comunicação, ela é fundamental. Concordam comigo? Se quiserem falar alguma coisa, só fiquem à vontade, tá? Pessoal, sobre os estudos da agenda, eram esses tópicos que nós tínhamos lá, né, que nós vimos dentro do ambiente virtual, dentro do livro. Vocês têm alguma dúvida aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? Querem se comunicar? Querem trocar de papel? Passem a ser o emissor e eu serei o receptor nesse momento? O que que vocês acham? Ninguém quer falar comigo? Fiquei triste. Ó, dentro dessa agenda nós tínhamos então duas atividades, né? A atividade do fichário, que pedi algumas questões para vocês responderem, né? Conseguiram fazer? Tiveram alguma dificuldade aí nessa atividade? E também nós temos, né? A atividade do debate que fala sobre a netiqueta ou a etiqueta na internet, né? Como se comunicar na internet. É importantíssimo, né? Nos dias de hoje nós estamos tão acostumados aí no dia a dia a digitar muito rápido, a abreviar palavras, a usar emojis, né? Para falar alguma coisa. Então, essa questão aí da netiqueta, essa questão da comunicação na internet, ela também é super importante, porque dentro do ambiente de trabalho, nós também vamos nos comunicar, nós vamos nos comunicar de forma virtual, de forma online, e é super importante aí conseguirmos fazer isso de uma maneira que seja eficaz, que seja eficiente, né? Que faça com que a pessoa consiga entender o que nós queremos falar. Bom? E aí também nós temos nesse momento a agenda 12.1 aberta, que é a agenda do plano de negócio, né? Vocês já fizeram a 12.1? Alguns alunos costumam ter problema ali para acessar o site do Sebrae, né? A dica que a gente dá é tentar criar sempre um usuário novo ali para resolver esse problema de acesso lá, tá bom? Alguma dúvida sobre as atividades? Vocês fizeram? Tá tranquilo? Não tá? Eu vou continuar. Ninguém me responde. Essa comunicação aqui está parecendo mais um monólogo do que uma aula, um diálogo. Ninguém fala comigo. Ó, e nosso último slide aqui, então, vai tratar de avisos importantes, né? A Jéssica falou. Tá tudo tranquilo, né, Jéssica? Pelo menos um feedback para mim. Obrigado, Jéssica. Alguns avisos importantes. Ó, estamos chegando na reta final. Amanhã a agenda 14 já vai estar aberta para vocês, né? E aí nós temos então a 14 e a 15 para encerrar o curso, não é só o módulo. Estamos encerrando o curso de vocês, então, momento importante aí para vocês estar atentos.
Então, não se esqueçam dessas datas importantes. Primeiro exame presencial, dia 29 de novembro. Segundo exame presencial, dia 13 de dezembro. Lembrando que todos vocês que estão acessando o ambiente virtual nesse momento, vocês têm direito a fazer a primeira prova presencial, tá? E só quem estiver acima de 75%, é isso? Pode fazer a segunda prova. Então, não percam a data do primeiro exame presencial. Se organizem para fazer e caso vocês tenham algum problema com as datas, mandem mensagem para a gente, fala com o seu tutor aí, respectivo, né, para resolver algum problema que possa surgir, tá bom? Vocês estão no último módulo, então não percam essa data de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mais um aviso importante, ó. Teremos em breve aí o terceiro período de recuperação referente às agendas 10 a 14, que começa do dia 7 até o dia 17 de novembro. Então é importantíssimo esse período de recuperação para vocês colocarem atividades que não foram feitas em dia, para vocês refazerem atividades que de repente o tutor, o professor pediu para que fosse refeita. Então não percam essa data, porque essas atividades entregues e corrigidas ali elas valem a frequência de vocês e valem aquele bônus que acrescenta alguns pontos, né, no resultado da prova final. Então, ter uma frequência alta é super importante aí, ajuda bastante. Acho que vocês já passaram por isso no primeiro e segundo módulo, então não percam a oportunidade de colocar as atividades em dia, tá bom? Mais dois avisos importantes, ó. O acompanhamento aí, né, do quadro de avisos, sempre acessem o quadro de avisos para ver o que a gente está passando para vocês, as notificações ali, a gente passa as orientações de estudo de cada semana, então continuem acessando, principalmente nessa reta final, se tiver alguma data importante, algum aviso importante, algo referente a documentos, né, não só nós professores, mas também a coordenação e até a secretaria consegue enviar mensagens para vocês através do quadro de avisos. Então fica sempre de olho lá, tá? E também acessem as informações acadêmicas de vocês e confiram as notas. Nós falamos isso todas as reuniões. As notas de vocês, elas aparecem lá em informações acadêmicas através de um processo manual que cada um de nós, professores aqui, nós fazemos. E pode haver erro. Então a gente pede para que vocês tenham atenção e confiram as notas de todas as atividades que vocês fizeram, ver se apareceu lá bonitinho, porque é lá nas informações acadêmicas lá que nós tiramos o percentual de frequência de vocês. Então, sempre confiram. Se tiver alguma divergência, é só falar, ó, professor, lá na agenda 7 eu fiquei sem nota, dá uma olhadinha para mim. Já até manda o print pro professor. Fala aqui, professor, eu fiz o fórum, ó, tô te mandando o print aqui para você conferir. Isso já facilita também aqui a nossa correção dessas falhas. Tá bom? Pessoal, mais alguma colocação, alguma dúvida? Aquele é nosso último slide, um slide só de avisos mesmo, de datas importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, agora é o momento, porque daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Mesmo se for fora do que nós falamos aí durante a reunião, vocês podem perguntar a qualquer A momento, tá bom? Jéssica, Olha, cortou, não ouvi. A Jéssica tem pedido. Pode falar, a Jéssica. Jéssica tem um. Pode falar, Jéssica, estamos te ouvindo. Ou pode digitar aí também. Se possível, nos encaminhar mais estudos sobre juros. Jéssica, me ajuda a lembrar qual é a agenda que falava de juros. Você lembra de cabeça aí? Deixa eu ver se eu estou com o livro aberto aqui só para recapitular. Você quer questões para trabalhar sobre juros, né?
Deixa eu só ver que agenda que é. Exercício. Ela quer exercício para praticar. Certo. A gente disponibiliza, inclusive a atividade agora da Agenda 14, a segunda atividade vai ser uma revisão, né? A gente disponibiliza algumas questões aí para vocês estudarem, então talvez tenha alguma coisa de matemática lá. Sobre juros, deve ter sido na agenda 6 ou 7, né? É. E a Joyce lembrou uma coisa aqui, que tem o simulado também, só que o simulado eles liberam no final. E aí no simulado também ela pode estar revendo algumas questões aí de juros. A agenda 7 fala de juros simples. Acho que é E 7 e ju- 8. Não, 6 juros e 7. compostos, é 6 e 7. É A juros 6 simples fala e de juros simples compostos. e a 7 composto. Perfeito. Ô, Jéssica, você é minha aluna, aluna da Joyce, da Alê? Da Alê. Tá bom. Eu vou preparar um arquivo de questões e aí eu disponibilizo para Alê e para Joyce e a gente manda para todos os alunos. Tá bom? Combinado? E aí, Jéssica, no final também dá para você estar, no final da Agenda 15, eles liberam o simulado, né? Então também era legal daí de estar fazendo, dar uma ajudinha também, não só para essas agendas, mas para as outras também. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal, se tiver então mais alguma dúvida, vocês podem direcionar diretamente aqui para cada um do seu professor, seu tutor, tá? A gente vai então encerrar. Daqui a pouquinho eu disponibilizo a gravação da reunião e também a gente manda então no Correio Tech aí um arquivo com algumas questões para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Se precisar de alguma coisa, então a gente está sempre à disposição lá no ambiente virtual. É só mandar um correio tech, é só falar com a gente. Muito obrigado pela presença de todos aí. Joyce, Ale, obrigado pela parceria. Boa noite, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Estamos encerrando a gravação aqui então.